Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Esta semana, Patrícia Machado, responsável da DOREV do PCP, da Direção da Organização Regional de Évora do PCP, é a nossa convidada. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite, Patrícia Machado. Obrigado nós. Começamos, dou também as boas-vindas ao diretor da Diana FM e jornalista José Faustino. Boa tarde. Boa tarde, eu quero também agradecer a disponibilidade da Patrícia Machado, nesta ronda que estamos a fazer aos principais partidos, para fazer um pequeno balanço muito curto sobre as autárquicas e sobre a situação que vemos aqui na nossa zona, partindo daí para as próximas eleições legislativas e para a nossa vida no futuro, que é uma vida muito complicada, penso eu. Muito bem, partimos já então para esta conversa com a Patrícia Machado, da DOREV do PCP. Ora, eu começava por lhe perguntar, é verdade que já passaram 2 meses, quase 2 meses das eleições, mas eu começava por lhe pedir um balanço dos resultados eleitorais para a CDU no distrito de Évora. Então, como disse, obrigado pelo convite que nos fizeram. Boa tarde também a todos os que nos estão a ouvir, o auditório da rádio. É um prazer também para nós estarmos aqui e a oportunidade que nos dão. Nós já tivemos a oportunidade de fazer essa avaliação, esse balanço, com uma perspectiva não só daquilo que foi uma avaliação dos resultados em si mesmo e do que resultaram das eleições, e também logo ligando àquilo que é a perspectiva de trabalho e de intervenção de imediato e de futuro do PCP no distrito de Évora. Como tivemos a oportunidade de colocar, não ignorando limitações e insuficiências que resultaram da nossa ação, portanto nós, sendo as eleições autárquicas um momento de grande importância do ponto de vista daquilo que se traduz na resposta aos problemas concretos das populações nestes territórios, portanto consideramos que naturalmente ficamos em com menores condições para o desenvolvimento desse trabalho, mas não nos limita a nossa intervenção e a ação fora também dos órgãos institucionais. Portanto, isto quer dizer que, naturalmente, reconhecemos as perdas que resultaram das eleições autárquicas, nomeadamente a perda de 3 câmaras municipais e de mandatos, quer em freguesias, quer nas assembleias municipais. Não deixamos também de valorizar o facto de mantermos 235 mandatos em todo o distrito, portanto, nos vários órgãos, tanto a presidência da capital do distrito, a Câmara Municipal de Évora, a Câmara que teve tanto um objetivo, digamos, nacional, não foi só a Câmara de Évora, mas foi uma das que foi fortemente marcada como objetivo de retirada da conquista pela CDU e da reconquista da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, para além da maioria absoluta na Câmara Municipal de Arraiolos. Dizer também que estas eleições tiveram um significado, todas as eleições, todos os atos eleitorais nos dão também, obrigam-nos a tomar leituras que merecem algum destaque. Uma delas é que não há, nós sabemos, mas muitas das vezes isso é alvo de comentários, nomeadamente comentários políticos, de várias natureza. Nós sabemos que não há câmaras municipais ganhas para sempre, nem câmaras municipais perdidas para sempre, e este ato eleitoral também provou isso para as várias forças políticas e para o PCP e para a CDU. Cá estamos com a mesma determinação, vontade e dedicação para nos envolvermos, propormos e intervirmos nos órgãos onde temos eleitos, para poder defender o melhor para as populações de cada um dos territórios. As câmaras municipais de Montemoro Novo e Mora tinham tido até agora sempre governação CDU ou de coligações lideradas pelo PCP e nestas eleições houve mudança e de certa forma temos que admitir que houve surpresa nesses 2 concelhos. Não esperavam obviamente perder as câmaras, não é? Tudo fizemos, naturalmente, para as manter e para dar melhores condições para a defesa das populações daqueles 2 territórios, daqueles 2 concelhos. Nós, independentemente, há aspectos também que não deixámos de abordar na análise que fizemos aos resultados, que não têm consequências diretas e objetivas só em cada um daqueles territórios, é mais global, mas que têm impactos inevitáveis em cada um dos territórios também, nomeadamente até pelo tipo de gestão que nós fazemos,
o impacto da epidemia de quase 2 anos de ausência praticamente de vida coletiva e de participação coletiva tem um impacto. Pode-se dizer que tem impacto em todos os partidos, mas quer do ponto de vista da nossa forma de contacto e de privilegiamos muito, quer em campanha, quer do dia-a-dia da nossa intervenção, do partido, da CDU e dos nossos eleitos, da nossa gestão. Quer do ponto de vista também de uma linha muito, digamos assim, como falava do caso de Évora, mas podemos dizer que ele esteve presente também, por exemplo, em Montemoro Novo, e em Mora, de um foco muito grande do Partido Socialista, portanto, a nível de meios e, digamos assim, de objetivos para poder haver um objetivo de mudança. Naturalmente, portanto, também aquilo que é a tentativa que houve de criar uma ideia de necessidade de mudança nestes conselhos da CDU de forma mais ou menos organizada, que não se cinge só ao conselho, ou seja, houve esta ideia muito no plano nacional, que tem reflexos também, obviamente, em cada um dos territórios. Dito isto, não ignoramos que, de facto, foi perdas, acima de tudo, e como dizemos, não é para o partido em si, é para as populações de Mora e de Vila Viçosa, que deixaram de ter na gestão aqueles que ao longo, particularmente em Montemoro e em Mora, porque foram os CDU, ao longo destes anos, quando criaram as condições para que aqueles conselhos tivessem uma situação de desenvolvimento e de condições de vida que cada uma daquelas populações e quem ali vive e trabalha reconhecerá. Mas, como disse, não há câmaras nem ganhas para sempre, nem partidas para sempre, e estamos já a trabalhar para poder não só intervir durante os 4 anos, neste caso como oposição, como criar o objetivo de as recuperar daqui a 4 anos. Deixe-me fazer uma última pergunta para depois passar a palavra ao José Faustino. Pode-se admitir que estes resultados, ou seja, a CDU perdeu 3 câmaras no distrito de Évora nestas autárquicas, ganhou uma, Viana do Alentejo, perdeu Vila Viçosa, Mora e Montemoro Novo. Admite-se que possa ser uma consequência da geringonça, ou seja, do apoio que o PCP deu ao governo do PS durante vários anos, em termos nacionais? A gente certamente já falará a seguir daquilo que atravessou durante muito estes anos, até o próprio conceito de geringonça, porque é que ele foi criado e com que objetivo. Mas, dito isto, esse foi um dos problemas que acompanhou durante toda a campanha, claro, do ponto de vista nacional, porque depois todos têm televisão em casa e leem jornais e ouvem rádios e, portanto, também não são imunes, portanto, a esta tentativa de desfocagem do que é que estava em causa nestas eleições autárquicas. E nas eleições autárquicas o que estava em causa eram as políticas e os projetos concretos para o desenvolvimento de cada um daqueles territórios. Naturalmente, o que lá se faz, cá se paga, como se costuma dizer, e aquilo que são opções e políticas nacionais têm, inevitavelmente, consequências no plano local. E também aí fomos sempre muito claros na diferenciação entre aquilo que eram propostas, por exemplo, do Partido Socialista para o poder local, portanto, esvaziando dos seus poderes, a questão, por exemplo, da transferência de encargos, que nós chamamos, que eles chamam de transferência de competências, mas que não passam de transferência de encargos, das consequências que isso tem para pôr em causa o acesso a serviços como saúde e educação de cada um desses conselhos, e, portanto, distingue-nos muito bem aquilo que eram as propostas concretas e a ação do PCP, também naquilo que era a política local, decidida nacionalmente e que não, em muitas questões não eram convergentes com aquilo que era a defesa do Partido Socialista. Mas essa procura de desfocagem do local, do que estava em causa nestas eleições autárquicas, o que é que os cidadãos eram chamados a votar no próprio dia das eleições autárquicas, também tinha objetivos naturalmente de retirar aquilo que era a avaliação que cada um fazia dos projetos, das propostas de cada partido, cada força política concorrente para cada um dos territórios e tentá-las transportar para outro plano que prejudicou também naturalmente a análise que poderia ser feita e o espaço que cada um teve também com os efeitos da epidemia para poder alargar, digamos assim, esse nível de consciência e de perspectiva. Eu, para arrumar esta conversa das autárquicas, tinha aqui 2 questões que gostava de colocar. Eu sei que o Partido Comunista não são muito
defensores da personalidade ou do culto da personalidade, têm uma ideia mais sobre o coletivo, sobre as propostas, sobre os programas, sobre a obra feita, etc, etc. Todavia, analisando, e não é para estar a martirizar, porque as câmaras perdeu e porque também ganharam, penso eu, por exemplo, o caso de Mora, foi sempre uma câmara da CDU, e se calhar até de forma mais evidente do que Montemoro Novo, digo-lhe. Onde a obra feita. Portanto, o Partido Comunista e o seu presidente da Câmara fizeram o melhor que sabiam e podiam, e dentro das possibilidades que tinham. O mesmo se passou, houve de facto uma grande diferença em Viana do Alentejo. Portanto, pode não concordar, mas eu posso dizer aquilo que quero. Portanto, do mesmo modo que avaliei muito positivamente Mora, avalio muito positiva Viana do Alentejo. Foi dos melhores mandatos que havia autárquicos no Distrito de Évora, do Partido Socialista. Do Partido Socialista, é aí que eu quero chegar. Não era do Bengalinha Pinto e da equipe que estava com ele. E era aí que eu queria chegar. Porque, neste momento, o que é que se verifica? Eu continuo a bater nessa tecla e às vezes as pessoas dizem, não, mas não há dinheiro. Ainda não se percebeu bem, mas não temos dinheiro. O país não tem dinheiro. Aliás, sobre isso queria aqui uma grande, deixa-me dizer uma brincadeira, queria aqui uma grande dificuldade ao Partido Comunista, que tem sempre aquela mensagem contra o grande capital. Infelizmente em Portugal não há o grande capital, só se for estrangeiro. Pois. Nacional não há. Também há nacional, mas... Não há de dizer que depois de acabarmos a entrevista, há de dizer que é para eu estar atento. Mas o que é certo é que não há dinheiro, portanto as câmaras fazem aquilo que podem. Eu parece-me que, é verdade, desde Cavaco Silva, com a história da vassourada, se resolveu projetar aquilo que estava a passar a nível nacional. Era preciso dar uma vassourada no Partido Socialista, e então, nas autárquicas, vamos dar esse sinal. Foi um erro tremendo e passou, de facto, como disse bem, a haver uma ligação entre a situação nacional e as autarquias. Mas a pergunta que eu queria fazer, a objetiva, era esta. Apesar de tudo isto que eu disse, e da ideologia, e daquilo que o Partido Comunista defende, vocês não acreditam, e a Patrícia não acredita, ou não entram com isso em linha de conta? Entram com certeza, pode-me até dizer que não, porque também vimos em Évora o que é que aconteceu. Quando apresentaram um candidato novo, que o outro já não se podia candidatar, o PC reconquistou a Câmara de Évora, com Carlos Pinto de Sá. Que é a importância do candidato. Há quem diga, eu sou um deles, que é determinante no voto a cara do candidato, o candidato que é, a personagem do candidato, mais importante que o programa, mais importante que a obra, mais importante que o dinheiro, mais importante de tudo, é a pessoa. E isso verifica-se hoje, por exemplo, em Évora, houve uma candidatura independente, que aquela senhora vale por ela, os votos são dela, não são de partido nenhum, não é? Portanto, há candidatos que têm valor por si próprio. O Partido Comunista e a Patrícia acompanham este raciocínio ou pensa que não? Acha que a ideologia, os programas, o trabalho, a dedicação, tudo isso que vocês falam muito, e que cumprem, tentam cumprir, mas acha que isso é determinante? Acha que vocês mereciam perder, por exemplo, Mora ou Montemor? Acha que o Partido Socialista merecia perder Viana? Bem, naturalmente, esta é daquelas... Está a perceber a minha pergunta? Estou, claro que sim. É muito ideológica. Não, naturalmente, e precisamente por isso é uma resposta que não é fácil dar em pouco tempo, porque exigiria, desde logo, uma análise sobre o tipo de sociedade que temos e a forma como nós, naturalmente, intervimos e reconhecemos o ser humano, como é que reconhece aquilo e o que é que dá mais valor e aquilo que também vai sendo estruturado para avaliar, não é? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais, até estamos num órgão de comunicação social, que naturalmente o papel da mensagem e a centralidade que hoje tem a comunicação social e a comunicação, não é a comunicação social, a comunicação e a mensagem é tudo muito mais através do imediato, do rápido, da pequena mensagem, não do conteúdo. E de facto isto
para responder a isso, não queria deixar de fazer este primeiro apontamento, porque temos que também fazer a análise da sociedade, é isso mesmo, e Claro. daquilo que leva à forma como as pessoas refletem e analisam. Com isto não estou a dizer que as pessoas não têm essa capacidade, longe de mim, as pessoas têm, de facto, toda essa capacidade, mas cada vez é mais fomentado esta ideia do questionar menos, do querer saber o conteúdo menos e dar mais valor a outro tipo de coisa. E, portanto, nós também, a nossa luta também parte por, de facto, o desenvolvimento integral do ser humano que permita também desenvolver todas essas capacidades e que em cada um dos momentos tenha condições também de fazer a apreciação daquilo que é melhor para o seu futuro, não é? Dito isto, naturalmente o PCP dá um imenso valor e reconhecimento dos homens, mulheres e jovens que participam nos projetos em cada um dos momentos, seja em lugares mais destacados para assumir as mais altas responsabilidades, sejam aqueles que fizeram parte e fazem parte ao longo dos anos das suas listas. Foram mais de 1.200 candidatos de CDU. E, portanto, se damos valor à importância que o indivíduo integra no coletivo, nós fazemos muito. Do seu empenho e entrega, dos seus saberes, da sua capacidade em prol da causa comum e do serviço público. Reconhecemos todos aqueles que desenvolveram o mandato até agora, ao fim do mandato, que assumiram as mais diversas responsabilidades, como o caso de Mora, de Montemor, que é referido de Vila Viçosa, e todos aqueles que deram a cara e que se empenharam neste projeto para o futuro, tendo alcançado maiorias e capacidade de gerir, estando agora em situações de oposição. E, portanto, este é um apontamento que não queremos deixar de fazer, porque valorizamos muito esse empenho. Há uma questão que nós costumamos dizer e reafirmar, que tem muito valor, que é, nós temos este lema que é trabalho, honestidade e competência, e sabemos que, naturalmente, em todas as forças políticas, há gente de uma entrega enorme, de muito trabalho, de muita competência, e, portanto, com grandes capacidades. Há muitos bons autarcas de várias forças políticas, mas há uma questão que nos distingue, que nós costumamos dizer, que é o projeto. Nós temos um projeto autárquico, que é comum, com tradução concreta, ligada à realidade concreta dos territórios. E é isso que nos distingue. É verdade que cada vez mais ganha peso as personalidades em si. Nós disto de facto não dedicamos, que esses homens e mulheres com provas dadas, os candidatos em Mora, em Montemor, em Vila Viçosa, câmaras onde nós não conseguimos manter as nossas maiorias, eram homens e mulheres com grande capacidade de trabalho, dedicação e capacidade também e competência para gerir os destinos juntamente com as populações daquilo que defendemos das participar. O povo assim não o decidiu. Esses homens e mulheres estão certamente disponíveis para o mandato que vai ter início e, portanto, sei que não respondi àquilo que você queria que eu respondesse, mas é de facto a forma como nós encaramos. Infelizmente, hoje dá-se mais valor, digamos assim, à imagem, à pessoa ou digamos assim, àquilo que se monta em torno da pessoa, do que propriamente àquilo que cada um defende. Nós continuamos a considerar que não passamos cheques em branco em função da pessoa ser mais ou menos conhecida, e sim, portanto, o reconhecimento pelas suas capacidades, e todos aqueles que intervieram nas listas, todos tinham grande capacidade e continuam a ter, quer aqueles que desenvolveram até aqui, quer aqueles que continuaram nestes projetos. De certa forma, respondeu à pergunta, concordo que era assunto para um programa inteiro, não é? Exatamente. Agora íamos a exemplos práticos e coisas Claro. ideológicas, mas isso Claro. não está fora do âmbito deste programa. A segunda pergunta, ainda sobre as autárquicas, e para terminar, o Presidente da Câmara até já me mandou uma piada amigável que eu encaixei, enfim, a carapuça. Quem disse a Câmara de Évora é ingovernável, logo no princípio, e ele disse quando pôde, só quem não percebe nada disto é que pensa, quem não percebe como é que isto funciona é que diz que é ingovernável. E eu agora já respondi a dizer que, dando o dito por não dito, ou sendo desta opinião da contrária, a Câmara é governável sendo ingovernável.
Portanto, é essa questão que ele quer colocar. Basta fazer nada. Portanto, se ele fizer uma gestão correta, ele ou qualquer pessoa... Estamos a falar de Évora, não é? De Évora, estamos a falar de Évora, de se gerir a Câmara em gestão corrente, que não é pouco, atenção, há muita coisa para fazer. E às vezes a gestão corrente faz toda a diferença. E penso que isso é uma coisa com que toda a gente concorda, que anda metido na política e tudo isso. Mas bastará fazer essa gestão corrente, cumprir com tudo aquilo que está estipulado em funções da Câmara, as obras das escolas, a limpeza das ruas, etc, etc. E de vez em quando fazer uma propostazinha do seu programa, uma inovação, uma coisa, que pode ser chumbado e pode não ser chumbado, mas não poderá fazer muito mais do que isso. Mas pode levar o mandato até ao fim. Isso é uma verdade. Agora, penso saber, mas ainda não sei. E devemos de saber, porque devemos de o convidar para lhe perguntar estas coisas a ele. Mas como não está aqui o Dr. Pinto Sá, quem cá está é Patrícia Machado. Eu pergunto-lhe a si, e também à estrutura que representa, eu tenho sempre isso em linha de conta, como vocês funcionam. Uhum. Mas a ideia, o que é que o Partido Comunista, pelo menos no alcance que lhe é possível, o que é que pensa, qual é o posicionamento que deve ter na Câmara? Vamos deixar, eu falei do Dr. Pinto Sá, porque eu sou das personalidades, das figuras, como viu, e portanto vamos deixar isso. A entrevistada é a Patrícia, vamos ver como é que o Partido Comunista, nesta situação, depois de ter feito uma proposta aos dois partidos para terem vereadores a tempo inteiro e tudo isso, que me parece que é uma proposta séria, um vereador a cada uma das outras forças, parece-me, já aqui disse noutras ocasiões, que é uma proposta séria, que não aceitaram, bom, também está no seu direito, mas perante a situação que temos, como é que o partido vê esta situação? O que é que acha desta situação? Porque pode inclusivamente achar que é de rebentar outra vez com a coisa e ir outra vez para eleições. A democracia gosta de eleições, não é? É a base da democracia. Sim, as eleições são sempre momentos importantes, naturalmente, de serem chamados o povo a pronunciar-se. E o povo pronunciou-se no Conselho de Évora e pronunciou-se de facto, com uma dispersão de votos e de resultados que todos conhecem, como é que isso se compôs, e pronunciou-se com a vitória da CDU para a Câmara de Évora. E, portanto, a CDU tem a presidência da Câmara de Évora e tem o mandato e a legitimidade, enquanto tal, para governar tanto o Conselho de Évora. Fez, como disse bem, tanto desde a primeira hora... Os poderes são todos do Presidente e ele depois delega os pelouros nos vereadores, se quiser. Exato, é uma alteração da lei, da qual nós não concordamos, mas é a lei que está em vigor. E, portanto, a Câmara de Évora é presidida pela CDU, que tem 2 mandatos, foi assim que saiu, e desde a primeira hora que foram encetadas negociações e conversações com todas as forças políticas, sendo que a eleita do movimento desde a primeira hora disse que não queria, portanto, pelouros, mas quer com o Partido Socialista, quer com a coligação, portanto foram encetadas essas negociações e que resultou naquilo que também conhecem relativamente à recusa de ambos, portanto à não disponibilidade de ambos para aceitar a proposta que a CDU tinha feito e consideramos que era aquela que melhor representava a vontade popular, que era um de cada força política, portanto, aceitar pelouros. Portanto, perante essa recusa, naturalmente a CDU distribuiu, portanto, os pelouros entre os 2 eleitos e irá desenvolver uma. Agora, relativamente àquilo que coloca, de como é que ela é possível naturalmente governar, porque a lei assim o permite e consideramos que de facto há condições para governar. Há aqui aspectos que são determinantes, mas que têm que também ser as outras forças políticas digamos assim, tomar opções, porque, como disse, há obviamente projetos e visões para a cidade e para o Conselho de Évora que são naturalmente distintos, mas da parte da CDU sempre nos moveu aquilo que são os interesses do desenvolvimento do Conselho
e da elevação das condições de vida desta população, não só da cidade, mas de todo o concelho, com a importância que tem, e damos muita importância às Patrícia, desculpe lá interrompê-la. A Câmara, na minha opinião, bem, eu apoio, também tinha ideias muito semelhantes sobre a questão do Rossio, que é uma coisa ali que o Sérgio gosta muito, do Rossio e da feira e tudo isso. Todavia, isso não passou, mesmo por motivos que sabemos, não foi aprovado o projeto, tudo isso. Mas é um exemplo apenas. Por exemplo, o Partido Comunista, vocês, têm certamente uma nova proposta para aquele espaço, ou para outro qualquer. É um caso concreto, tem uma proposta concreta. Pode ser boa, não interessa para o caso. Está agora em moda, concordará comigo, boa ou má, se é do adversário, vai abaixo. Sim, mas uma coisa, mas voltamos à tal questão da forma como cada um está no poder, no exercício das suas funções. Está bem, mas está bem. Voltaremos à mesma discussão, não é? Mas o Partido Comunista pode ter, vamos admitir que sim. Eu não vou pôr muitas que é para a oposição não dizer, lá está ele. Não, pronto, o Partido Comunista tem 3 grandes ideias no seu projeto, não é? Que eram bons para a população, indiscutível, etc. É um exemplo. Mas esses 3 projetos não vão passar, com certeza. Pronto, mas era essa a questão onde eu queria chegar. Como são mesmo bons, vão abaixo. Era aí que eu queria chegar, porque voltamos à mesma questão de como é que cada um exerce os poderes que lhe são confiados pelo povo. Portanto, neste caso temos Patrícia, desculpe lá, mas o Partido Comunista também faz estas coisas. Não, vamos lá ver. Deixe-me lá, não queria dizer isto, mas eu tenho que dizer, quando perderam a Almada a primeira vez, também armaram de birra. Não, mas eu não sei. A Inês Medeiros convidou toda a gente, e era lógico, e ela queria, era o que fazia sentido. Mas os votos da CDU, certamente, eu não posso falar sobre uma realidade que não conheço, e propostas concretas sobre. Não, mas relativamente àquilo que vai a cada reunião de Câmara. Porque uma coisa é aquilo que estão no seu direito de não aceitar aquilo que a proposta de quem venceu as eleições lhe faz. Isso é uma questão, já nos referimos a isso, e, portanto, essa é uma questão que não aceitaram, portanto, a proposta que procurámos fazer que correspondia àquilo que era o resultado das eleições, que não aceitaram, vamos desenvolver um mandato. Mas onde queria chegar, e certamente que em Almada também não terão faltado os votos da CDU para tudo que eram boas medidas para o desenvolvimento do Conselho, e, portanto, isso certamente em cada um dos sítios, porque é esta questão de como é que nós utilizamos o exercício dos cargos públicos. E, naturalmente, que há questões no concreto, por cálculos políticos ou opiniões políticas, certamente estão no poder de chumbar. E até estão no poder de obrigar a Câmara a fazer determinado tipo de coisas. Não tudo, mas determinado tipo de coisas. Agora, a questão que certamente os eivorenses vão estar atentos, e é importante que estejam, é de facto aquilo que são propostas concretas que beneficiam as condições de vida de quem aqui vive e trabalha, ou que permitam o desenvolvimento do Conselho, como é que cada força se vai situar e se vai posicionar. E, portanto, e também tudo aquilo que põe em causa o futuro, por exemplo, esta questão da transferência de competências ou de encargos, como lhes chamamos, que falei há pouco. A CDU, o PCP e a CDU sempre se opuseram a esta questão, porque estamos a falar de 300 políticas para a saúde, 300 políticas para a educação, pondo em causa aquilo, porque depois não vem o devido caderno financeiro e encargo financeiro, que possam permitir fazer face àquilo que muitas das vezes são equipamentos, materiais obsoletos, falta de pessoal, tudo isso, não vou desenvolver mais, e pondo em causa aquilo que efetivamente são responsabilidades e competências das autarquias locais, e que aí sim depois ficam a faltar e vão ter que ser tomadas opções políticas, onde é que fica a faltar e onde é que se vai empregar. Porque e essas são visões de facto claras. Eu dou-lhe um exemplo, hoje vai a reunião de Câmara, portanto, a questão de uma proposta sobre, digamos assim, a Câmara assumir as obras da ESAC. E, portanto, nós... As obras do quê? Da ESAC, da Escola Secundária André de Gouveia. E, portanto, esta é daquelas matérias que, por exemplo, o PCP já interveio diversas vezes na Assembleia da República para que o governo do Partido Socialista, que tem essa competência e que tem essa possibilidade e conhece o problema, portanto, que toma as medidas necessárias para fazer face a um problema que tem anos e que é reconhecido. Estamos a falar
embora eles não deem o encargo financeiro que corresponde, mas estamos a falar certamente em milhões de euros. E a questão de que o proponente e todos aqueles que vão votar... perguntar, quem é que propôs... Quem vai fazer o Partido Socialista. Portanto, então pode-se formar uma coligação negativa. Aqui, mas estamos a falar de uma questão concreta. Todos aqueles... A Câmara que vai se pronunciar sobre uma proposta concreta. E o que os proponentes e aqueles que vão votar têm que colocar é onde é que se vai pescar das competências da autarquia. Certamente, porque se a escola que é da competência da autarquia, a Manel Ferreira Patrício, não tem erro, custou mais de 2 milhões de euros, certamente que a André de Gouveia não custará menos de 4, 5 milhões, certamente. Estamos a falar em números sem conhecer, só o projeto custaria mais de 100 mil euros, só o projeto. Não se conhece sequer o encargo financeiro e vai-se votar uma proposta sem conhecer o que é que isto representa, e é bom que cada força política depois diga o que é que representa, onde é que vai buscar, nos apoios ao movimento associativo, naquilo que são as escolas e a capacidade de resposta daquilo que são as escolas, efetivamente da competência do município, para injetar milhões de euros. Estamos a falar de questões, esta é uma proposta concreta, mas vai-se falar-se relativamente a cada um dos aspectos da vida desta cidade. Foi um bom exemplo, mas a proposta, e estou a percebê-lo e concordo consigo, a proposta é para fazer a obra, mas na proposta nem diz lá onde é que se vai buscar o dinheiro para a obra. Não, claro, é assim, eu estou-lhe a dar um exemplo de que é uma velha aspiração. É que não é novo, isto é uma velha aspiração do Partido Socialista de sacudir responsabilidades de cima de quem as tem, neste caso do governo, para que seja a autarquia a assumir. Porque sobre a situação em que a escola secundária André de Gouveia está, é indiscutível. É indiscutível da tal descentralização. Mas isso, feita disso. Nós vamos lutar até ao fim para que ela não se efetive. Aliás, não é por acaso que as competências, encargos, tanto da saúde, da educação e da ação social, tiveram adiamentos de prazos, não é por acaso. Claro. É porque a maioria das autarquias rejeitou autarquias de todos os campos públicos, porque percebem que naturalmente aquilo que são já situações obsoletas, de grande carência, de dificuldades, passam para quem não tem condições para gerir naturalmente com os seus meios. Veja-se, portanto, imagine-se o que é, nesta situação de epidemia, em que boa parte das Patrícia, questões seriam geridas pelas câmaras. Já está a olhar para o relógio e estamos a ter claro, do tempo. Lá estamos nós. Não, mas o ponto aqui E vamos a meio do programa, vamos a meio do programa e ainda não falámos... São coisas importantes, mas são coisas importantes e que dizem muito às pessoas. Mas, em concreto, só para armarmos esta conversa, vamos admitir que essa proposta passa. Ora, o PC, portanto, ou a CTU, como quisermos, o presidente e o vereador Alexandre Varela, que são os dois que estão no Executivo, são obrigados a dar andamento à obra se for aprovado, ou não. Portanto, aqui pode haver um limite, vocês querem fazer obra, façam, vamos a eleições, ainda que não faz, não temos competência para fazer, ou vão deixando de passar. Não, há aqui várias... Ainda não é um limite, precisamos ter algum tempo, e acho que é bom termos algum tempo para falar sobre o outro tema, mas só sobre isso dizer, a Câmara da CTU ganhou estas eleições, a população de Évora voltou-lhe a dar essa confiança, mais limitado, indiscutível, mas voltou-lhe a dar essa confiança, e a CDU levará a cargo todo o mandato de acordo com as competências e com as condições que tem para o desenvolver. E, portanto, a questão que aqui se coloca não é a gestão da CDU. A questão que aqui se coloca é, perante cada situação que se ponha, qual é o posicionamento de cada força política para, de facto, defender os interesses dos évorenses e não os seus interesses pessoais ou partidários. Mas o problema é se eles votarem todos a favor, e a CDU vota contra, e se votarem todos a favor, a Câmara aprovou fazer a obra. Aqui há coisas que são distintas, porque há coisas que de facto são da competência do Presidente, que é um órgão em si mesmo, e há outras que são decididas pela Câmara. Muito bem. Portanto, isso tinha que se ver caso a caso, mas eu queria sublinhar isto. Portanto, e os évorenses terão que estar também atentos relativamente ao posicionamento de cada um. Ficámos a perceber que pelo menos o Partido Comunista pensará, porque já o discutiu, que vão cumprir o mandato do povo até onde puderem.
Naturalmente. Estou a resumir bem, não estou... Muito bem, José Faustino, temos de... Diga, Sim. Patrícia. Não, era é isso. isso. Não é só para ela não se sentir lesada, que eu não quero de forma nenhuma. A nossa posição é aqui facilitar a vida aos entrevistados, não é para dificultar a vida a ninguém. A gente aqui quer saber as coisas, só fazer Muito bem. Naturalmente. Temos de avançar agora para o chumbo do orçamento. Agora vamos lá ver aqui uma coisa. Eu, antes desta nossa entrevista, tive a preocupação de ver com mais algum cuidado uma situação que me parece ter substância para ele a colocar. O João Oliveira, Jerónimo de Sousa, não se calaram uma data de tempo, e bem, porque podem falar, felizmente, e têm a voz para isso, falaram uma série de vezes, ou por outra, se calhar andavam a dizer, em relação a outras coisas, aquilo que eu nos comentários políticos dizia aqui na rádio em relação ao governo. Também não havia aqui grande divergência. Ou seja, o Partido Comunista negociou um acordo possível para ir aprovando orçamentos através da sua abstenção. Deixar passar os orçamentos, mediante determinadas contrapartidas. E a partir, corrija-me se estou errado, salvo erro, de abril deste ano, portanto foi bastante antes, joga a favor do Partido Comunista e do que eles dizem, que, e eu fui ver isso, que o secretário-geral e o João Oliveira, o líder parlamentar, andam a dizer que sistematicamente o Partido Socialista não cumpre minimamente com aquilo que se comprometeu. E, portanto, a coisa está a ficar complicada. Portanto, e verifiquei em vários discursos de um e do outro, por exemplo, na festa do Avante, em entrevistas do João Oliveira, etc., eles foram sempre mostrando esse cartão amarelo ao governo. Verdade seja dita. Agora, a pergunta é esta. Ainda não lhe vou fazer a pergunta, tenho que fazer outra parte, que é esta. Eu penso que o Partido Comunista, quando perdeu, de certa forma, nas autárquicas, e começou a perceber o sinal, e com estas conversas todas que houve, todas estas intervenções, dizer que não haver cumprimento daquilo que o Partido Socialista dizia fazer, aliás, toda a gente percebeu o truque das cativações, eu fui daqueles que disse que o Partido Comunista tinha duas hipóteses, ou voltava a ser um partido de luta, defesa dos trabalhadores, etc., tudo aquilo que vocês dizem, com toda a legitimidade, portanto, um partido de luta, um partido do contra, claramente, um partido da oposição, ou um partido da situação. Aqui aplica-se bem um termo que é, portanto, mais da oposição do que da situação. Não se pode dizer com tendências de governo, porque o Partido Comunista não tem que dizer para o governo, mas de ajudar o governo, de fazer entendimentos com o governo, ou de combate. E a pergunta é esta. Parece que todas elas estão ligadas, mas a pergunta é esta. O que é que foi determinante, na sua opinião? Certamente também participou nisso. Eu sei que mais ou menos as coisas são tomadas por unanimidade, mas toda a gente discute até lá chegar. É sinal que se convencem uns aos outros. Pronto. Mas você não tem nada contra as unanimidades e cada um governa a sua casa como quer. Não faz diferença nenhuma. Mas a pergunta é: a ruptura com o Partido Socialista de tolerar os orçamentos mediante contrapartidas deve-se a uma nova estratégia do Partido Comunista, fundamentalmente a isso, ou ao não cumprimento sucessivo, à falta de palavra do Partido Socialista? Não sei se... completamente. Pronto, vamos ver se eu consigo... Ou às duas, ou uma, ou outra, claro. Ou às duas. Vamos ver se eu consigo colocar vários aspectos que têm a ver com a sua pergunta de forma objetiva e o mais sintético possível. Deixa-me colocar alguns aspectos. Há um primeiro aspecto que queria sublinhar, que é nós não temos, nem nunca tivemos nenhum acordo com o Partido Socialista. Isto é importante porque lá vem a história... Acordos pontuais. Acordos pontuais. Nós, de facto, é bom recordar a situação de 2015, não é? Não, mas Patrícia, vamos lá... Mas não vou recordar, mas é bom... Desculpe lá, mas também não baralhamos as pessoas, a cabeça das pessoas. Não há nenhum acordo formal, tem razão. Pronto, portanto, não há nenhum... O doutor António Costa, o primeiro-ministro, disse assim: quando eu tiver que chegar à conversa com o PSD, o partido disse. Sim. Pronto, mas e há até uma grande empatia
uma grande empatia, elogios mútuos e tudo isso, entre António Costa e Jerónimo de Sousa. Eles falam. Não, ouça, até isso, não, até isso isso acho não, que já é. Patrícia, Sim. isso é à parte, percebe? Sim, claro. Quer dizer, mas o que é certo é que eles dialogavam e falavam. Não e estou a nunca. dizer que há um entendimento formal, não é isso que tem. Sim, eu só queria colocar isto, é que nós sempre o colocámos, é que havia condições em 2015 melhores que a partir de 2019. Certo. Lembrar, até porque estamos em vésperas de eleições legislativas, porque o PCP tinha mais força também para que nessa distribuição parlamentar houvesse condições de ir mais longe naquilo que eram as propostas e as soluções para o país. Muito e, bem. portanto, em cada um dos momentos de conversas com o PS, e isso se está a referir relativamente a este Orçamento de Estado... Estou-me a referir às conversas, é isso que eu me estou a referir. Este Orçamento de Estado em concreto, portanto, o PCP foi até ao limite do ponto de vista daquilo que era um grande esforço e empenhamento, daquilo que esteve sempre na base da nossa ação desde 2015, desde sempre, mas referindo-se à questão da nova fase da vida política nacional e do papel que o partido teve, o PCP teve nesta situação. E, portanto, teve sempre, a partir do compromisso com os trabalhadores e do povo, até ao limite, na proposta, na intervenção, na procura de soluções daquilo que considerávamos que era a necessidade de soluções para o país, após um período, naturalmente, em que os problemas se avolumam, vieram ficar mais expostos com a epidemia dos vários setores da atividade, dos trabalhadores, das populações, dos micro, pequenos e médios empresários, nas várias áreas e esferas da vida política nacional e, de facto, há aqui questões que tem que ser o PS a responder. Quem se tem que justificar relativamente ao porquê é que não houve orçamento, continuamos a insistir que tem que ser o PS a responder. E tem que ser o PS a responder porque a partir de determinada altura, de facto, nós esbarramos com uma evidência e que naturalmente se calhar também muito precipitada pelo papel do Presidente da República em que colocou se não houvesse entendimento que se provocava eleições antecipadas. E a partir de facto de determinada altura nós esbarramos com uma situação que foi o PS de forma intransigente não quis de facto orçamento. Mas, o PS pôs à frente a vontade de precipitar eleições do que encontrar um orçamento que respondesse efetivamente aos problemas do país. Há aqui dois dados. Deixa-me dizer, como analista e como independente, eu acho que o Partido Comunista esticou-se um bocado, porque, sei lá, o país não suportava um salário mínimo de 850 euros no próximo ano, não vale a pena. Mas podemos falar sobre isso. Porque está bem, podemos, mas gastamos tempo. Vamos ver. Bom, portanto, eu estou a dizer, o que quero dizer com este exemplo é que o Partido Comunista também esticou um bocado. E as leis do trabalho não têm a ver com o Orçamento de Estado. É legítimo o Partido Comunista meter aquilo que quiser nas conversas. É legítimo. Não, mas há aqui permita-me colocar aqui uma questão Patrícia, que tem a ver não com está o seguinte. a ver, portanto, espera, agora, sim. O Partido Comunista a esticar. O Bloco de Esquerda não vale a pena falar, até ficamos mal, eu digo aqui uma opinião a entrevistar uma militante do Partido Comunista, posso ficar mal, a Patrícia como militante, não falamos do Bloco de Esquerda, se estiver de acordo. Portanto, sabemos qual é a posição do Bloco de Esquerda, não falamos nela. E temos o Primeiro-Ministro a dizer, logo um aviso à navegação, logo do princípio, que nem conversa queria com o PSD. Desculpará, mas ao Presidente da República não restava outra alternativa que era dizer, exagerou, dizia todos os dias, bastava ter dito uma vez e ficou dito. Se não se entenderem, marcamos eleições. Não, eu acho que ele fez o papão, ele fez o número do papão. Há aqui uma questão mas não tinha outra alternativa, Patrícia. Não tinha. O PCP, desde o início da apresentação deste orçamento, que na análise que fez relativamente ao seu sentido de voto, antes quando o anunciou, colocou uma questão que tem a ver, que é a discussão que nos motivou neste e nos outros. Mas neste Orçamento de Estado, aquilo que nos motivou essencialmente teve a ver com aquilo que não só que estava no orçamento, mas também aquilo que para além do orçamento. Porquê? Nós, na análise que fazemos, naturalmente, o orçamento é um instrumento muito importante do ponto de vista das respostas necessárias para o país. Mas há uma análise que fazemos da situação de Portugal e dos portugueses, dos trabalhadores e do povo português, e da situação do país em si, que não pode dispensar uma análise mais profunda.
E nós precisamos, de facto, de haver, até no momento onde nas autárquicas, por exemplo, foram anunciados diariamente pelo governo do Partido Socialista milhares de milhões do PRR, ou seja, que há recursos que estão e meios que estão ao dispor do país, não é possível discutir e deixar de discutir o orçamento discutindo daquilo que são as soluções necessárias para o país. E o que nós assistimos a partir de determinado momento é que a vontade e a motivação do Partido Socialista não era encontrar um orçamento que desse resposta aos problemas do país. Era precipitar eleições. E, aliás, como o próprio Primeiro-Ministro disse, ainda no ato da votação do orçamento, nem foi na entrevista. Com o objetivo da maioria absoluta. Mas eu dou-lhe este exemplo que falou, e bem, e foi importante falar, mas deixe-me só colocar este exemplo. Que tem a ver com o salário mínimo, chegámos a um ponto até onde é que... Porque é insustentável. Mas isso agora é secundário. Mas espera, deixe-me só colocar esta questão do salário mínimo. Porque o PS, a proposta do salário, você disse que nós tínhamos esticado a corda. Vamos lá ver o que é insustentável. Na minha opinião, sim. Sim, mas eu não estou a pôr em causa, estou só a pegar nesse... Mas pode pôr. Eu, neste caso, ponho porque eu vou dar já um exemplo. Que é, claro. Em março, o PS, o Partido Socialista, em março, nas conversas propôs em cima da mesa 750 euros. E o que o PCP colocou é que há uma questão de emergência nacional que é a valorização geral dos salários. Não há futuro para um país assente em baixos salários. Cada vez sobra mais mês no fim dos salários. Mas espera, há dinheiro, ele está em mau estado. E a gente já injetou milhares de milhões no novo banco e não há dinheiro. Há os PRR. Mas deixe-me só terminar esta ideia do salário mínimo. Eu vou-lhe prometer uma entrevista daqui a alguns tempos. Mas deixe-me só concluir esta questão do salário mínimo. Porque o salário mínimo é fundamental. Porque o salário mínimo que ajuda a alavancar os outros. Em março o PS propôs 750 euros. O PCP, desde há muito, tem colocado que os 850 euros a breve prazo é necessário. Mas nós fomos ao encontro desta proposta que foi, em janeiro, 755 euros, encontrando as formas que até final de 2022 tivesse nos 850 euros. Nos 800, peço desculpa. Isto é esticar a corda. O PS, em março, apresentou 750 euros. Em outubro, na proposta de orçamento, continuava lá os 705 euros. Patrícia, portanto, quem não quis, mesmo com recursos, Patrícia, de criar condições para melhores salários foi o PS, porque o PCP foi até ao limite na proposta. Deixe-me colocar... e já agora dizer, na Alemanha acabaram de aprovar 400 euros de aumento de salários, ou em Espanha que já está a 2.000 euros. Não compare isso, eu agora não vim patrociado no último programa, eu mostrei os dados da produtividade desses países todos e de Portugal. Portanto, mas não é possível ter produtividade assente em baixos salários, valorizar os trabalhadores assente em baixos salários, isso não é possível. Tenho muito gosto em fazermos um debate sobre isso e um novo programa sobre isso. São opções políticas, que o PS não quis, assim como o Serviço Nacional de Saúde. Patrícia, eu vou dar, aqui para a entrevista, vou dar de barato, aliás, dou de barato, que vocês têm razão, isso dou, mas não é de barato que o Partido Comunista tem toda a legitimidade, e sempre é defendido, para defender tudo isso e o que quiserem. Tem toda a legitimidade democrática para o fazer. E mais. Mas é que nós apresentámos também propostas para a receita. Patrícia, não foi só para a despesa, também apresentámos para a receita. Eu não quero culpar nada, veja onde é que eu quero chegar. Pronto, é que isso é importante dizer. Tem legitimidade para isso e tem legitimidade para isso e eu até acredito que acreditam nisso, que fazem isso com convicção. Não é com truque, não fizeram é uma necessidade que o país tem. Pronto, vocês acreditam que isso quer. O país não se desenvolverá assente em baixos salários ou com o Serviço Nacional de Saúde que não fixe os seus médicos no Serviço Nacional de Saúde. Fazem essas propostas de boa fé, vamos assim dizer. Eu aceito isso e sei que é assim. Não concordando com elas, mas ok. Ora bem, o que temos aqui esta situação. O resultado foi aquele que foi nas autárquicas. O Partido Socialista não cumpre os acordos que faz, ou as coisas que se compromete. E agora, coisas vitais para o país, estou a falar pensar como se fosse do Partido Comunista, coisas vitais para o país não as quer aprovar. E agora meter-se-lhe na cabeça que não sai daqui, bate o pé porque vai ter maioria absoluta. E então o Partido Comunista aí teve que reunir à volta da mesa, nos seus vários fóruns, teve que pensar. Ou mudamos de vida, ou isto não pode ser. Portanto, isto tem que estourar. Portanto, e é aqui que é feita a opção, pergunta,
É aqui que é feita ou não a opção, o Partido Comunista vai mudar de estratégia e vai se afirmar afincadamente como partido de luta que sempre foi. Acabou o interregno. Há aqui uma questão que é acabou a festa. O Partido Comunista nunca deixou de ser um partido de luta, de proposta e de iniciativa. Mas é que isto é importante, porque é assim, nunca faltaram nem a proposta, a iniciativa e voto do PCP para fazer passar medidas, aliás, não haveria aumento das reformas durante anos seguidos dos 10 euros extraordinários em janeiro e não em agosto, como o PS sempre defendeu, se não fosse o PCP. Não havia manuais escolares gratuitos, se não fosse o PCP. Não havia passe social, se não fosse o PCP. Não havia a eliminação das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primária, se não fosse o PCP. Mas também é bom dizer que nunca faltaram os votos para fazer passar outro tipo de medidas do PSD, do CDS e dos seus sucedâneos para fazer passar. Ou seja, Patrícia, eu queria chegar. O PCP sempre esteve no sítio onde sempre esteve. Eu não estou a dizer... Nunca esteve do outro lado, senão com o compromisso com os trabalhadores. Patrícia, não entenda nas minhas palavras. Eu percebi, mas é só para reafirmar. O que o Partido Comunista alguma vez deixou de ser um partido de luta, não é isso? Exatamente. Ou que renegou as suas ideias. Ou seja, não mudou de estratégia o PCP, é isso que eu lhe quero dizer. Houve alguma estratégia, não, mudou de estratégia. Não mudou de estratégia, porque o PCP já tinha votado contra o orçamento suplementar. O Partido Comunista, antes da coligação negativa, a que chamaram Geringonça, batizada por Vasco Polido Valente, esse é que é o pai da geringonça. Acho que foi o Paulo Portas. Mas... Não, foi o Vasco Polido Valente. O inventor da geringonça foi o Vasco Polido Valente, sim. Que já lá está, já não está entre nós. Bom, mas foi o Vasco Polido Valente é que inventou o nome geringonça, não foi o Paulo Portas. O que acontece é que, com a geringonça, aliás, Jerónimo de Sousa foi o inventor da geringonça. Porquê? Porque ele disse na noite das eleições logo, o António Costa só não governa se não quiser. Exatamente. No momento em que o PS já tinha dado os parabéns ao PSD e ao CDS. Pronto, ele deu a pista. Porque há aqui um aspecto que é importante para as eleições. Houve uma alteração, eu não estou a dizer que houve uma alteração ideológica ou de posicionamento, mas que houve uma alteração estratégica, houve. Não houve, eu insisto. O Partido Comunista disse assim, vamos fazer uma coligação negativa para tirar o poder à direita. Não, deixe-me só, eu percebo a sua interpretação, mas deixe-me só aqui ajudar ao esclarecimento. É uma medalha que tem ao peito, é uma medalha que tem ao peito, não é mau. Deixe-me só ajudar a quem está a ouvir, que possa permitir que possa esclarecer. De facto, em 2015, este partido teve uma ação decisiva, aliás, como depois, ao longo de todos os mandatos, para aquilo que eu há pouco elenquei, muitas outras podia dar, mas foi enquanto o PS, de facto, estava a dar os parabéns ao PSD e CDS, este partido lembrou uma questão, que estamos em vésperas de eleições, é importante lembrar e reafirmar, é que as eleições, ao contrário do que já estão, e agora a propósito das eleições do PSD e ao longo dos tempos, vai-se sempre reafirmando, é que estas eleições não é para Primeiro-Ministro, é para eleger deputados. E quanto mais deputados estiverem eleitos na Assembleia da República para defender os interesses da população e o desenvolvimento do país, melhores condições estamos para fazer vingar, de facto, todas estas propostas que não são impossíveis, nem é um caminho impossível de concretizar. O país precisa, de facto, de políticas alternativas. Não pode continuar com a receita do costume que nos tem levado até aqui. Assenta em baixos salários, na precariedade, nos horários desregulados, por aí fora, da velhice sem ter dignidade, do aumento desregulado dos preços da habitação. Podíamos falar aqui de muito, não temos tempo. Mas, de facto, foi este partido que abriu, de facto, as portas à direita em 2015 para sair, porque o país não aguentava mais. E lembrou que a Assembleia da República é que tem a legitimidade de formar o governo com uma maioria parlamentar. E por isso é que eu reafirmo esta ideia. O PCP não mudou de estratégia. O PCP continua com a mesma estratégia, que é usar a força que o povo lhe der para defender os seus interesses do povo e do país. E, portanto, o que vai estar em causa também no dia 30 é o que é que queremos de futuro para o país. Se queremos mais força para, de facto, alavancar todas as condições que este país tem, imensas, e este distrito, já não vamos ter certamente tempo para falar das propostas concretas, ou se vai continuar, de facto, agarrada a uma receita do passado, Patrícia, ao encontro destas maiorias absolutas, que é bom, de facto, é bom que a gente se recorde o que é que significou as maiorias absolutas do Partido Socialista, do Sócrates
do encerramento compulsivo de centros de saúde, de tentativas de SAPs, de escolas, de freguesias, por aí fora. Não portanto, diga que não apresentou propostas, que não tem feito outra coisa, quer dizer, não vai mudar, mas, olha, não vai mudar agora a agulha. Não, por exemplo, a gente podia falar do exemplo que é tão caro para o distrito de Évora. Só duas questões. O hospital durante 20 anos teve aos solavancos com intenções claras do Partido Socialista em não os desenvolver. Se não fosse esta ação decisiva do PCP, do nosso deputado na Assembleia da República, da luta das populações e dos seus profissionais, não tinha saído do papel. Aliás, ele esteve dentro da gaveta durante algum tempo, que nem a ministra, né, conseguia de lá tirar. Ou a reposição das freguesias, por exemplo, coisa que o PS não quis fazer lá a tempo das autárquicas. Já começaram as obras do hospital, hein? As obras do hospital já começaram a arrancar. Já? Do que sabemos, há movimentações do terreno. Sabemos também que até a intenção... Andam a tirar as ervas. Pois, exatamente, e tiraram de lá 2 árvores. Agora, a questão que aqui está é um sinal. Da parte do PCP há uma questão que sabemos e que podemos comprometer. Essa é daquelas que a gente... Essa e outras. Ora, aí está. Era isso que eu queria falar consigo. Era sobre compromissos. Era sobre compromissos. Eu sei. Prometemos e cumprimos. Não descansaremos na vigilância do cumprimento dos prazos relativamente a uma matéria. Patrícia, não vamos discutir se mudaram ou não de estratégia. Não mudámos. Porque a nossa intenção foi sempre a mesma. Você diz que não, eu digo que sim, não vale a pena. Não, mas quem mudou... Há aqui uma questão que é, quem é que começou a ver outro tipo de interesses e que obrigou este chumbo foi o Partido Socialista. Porque da nossa parte nós sempre continuámos a empenhar-nos da mesma forma para encontrar as soluções que o país precisa. Eles não quiseram. Patrícia, vamos agora, para finalizar o programa, falar sobre o futuro. Porque está aqui um problema, nós no dia 2 de fevereiro, dia 31 de janeiro, como quisermos, podemos ter aí um sarilho, uma bota difícil de descalçar. Como o Presidente da República diz, um berbicacho. Um berbicacho. Eu posso-lhe aqui, na perspectiva do Partido Comunista, que é aquilo que nos interessa hoje, vou-lhe aqui, podem até ser 2 berbicachos. Para o Partido Comunista podem ser 2 berbicachos. Vamos ao primeiro berbicacho. O nome gosto do nome, é engraçado. Primeira situação. Com mais ou menos votos, Partido Socialista sem maioria absoluta, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, portanto, a esquerda toda, com mais votos, com mais deputados, como fez questão de explicar, na Assembleia da República. Portanto, condições para o PS poder governar, tendo ou não o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, o apoio ou não apoio. Portanto, primeiro berbicacho. Como o tempo é pouco, eu meto logo tudo de seguida, porque a Patrícia também não se atrapalha ao dar a resposta. Primeiro berbicacho. Como é que o Partido Comunista se posiciona? Porque dali a um bocadinho está a discutir o orçamento. O Partido Socialista já veio dizer que vai apresentar o mesmo orçamento. Ora, partindo do princípio que o Partido Comunista defende as mesmas propostas, e isso, justiça de cheia de feita, são coerentes, não vão mudar, apresentam as mesmas propostas, temos aqui outra vez um impasse. Estarão a desviar, deixe-me dar, estarão a desviar o Partido Socialista para o colo do PSD, porque ele agora já não diz que não quer conversa com o PSD. Segundo berbicacho, agora, a pergunta vai tudo em conjunto. Segundo berbicacho, o PSD ganha, ainda, como é impossível, formando ou não uma maioria de direita, é muito possível, com o Chega a forma, é um problema complicado, levar-nos-ia há muito tempo para analisarmos isso, mas seja como for, uma vitória, mesmo pouco significativa que seja do PSD, é um berbicacho para o PC. Ou não, porque para mim reaviva a tal estratégia de luta e ainda incentiva mais. Portanto, antecipando estas possibilidades, como é que acha que o Partido Comunista vai reagir? O que é que lhe parece? Ou o que é que algumas coisas que vocês não costumam dormir em serviço e, portanto, já discutiram certamente estas coisas todas, andam a discuti-las, tenho a certeza disso, e andam a pensar nelas. Portanto, eu não quero que me dê aqui nada, nem me antecipe nada,
mas quer que me dê a sua perspectiva dentro do possível, e eu sei e respeito a disciplina partidária que vocês têm e tudo isso. Dentro desse cenário todo, a pergunta que lhe faço é esta. Como é que agir perante o Barbicás? Como é que o Partido Comunista se movimenta neste Barbicás? Eu acho que naturalmente isto também não é, já começa a ser também moda, não é? Ainda bem que isto tem imagem, porque a Patrícia que sou a cabeça. Não, sim, não, mas não tem a ver com a pergunta. Olha, este começa a ser de facto moda, porque primeiro montam-se os barbicás e cenários, e depois então vamos intervir como se eles tivessem. Mas Patrícia, admitirá que é possível aquilo que ele disse. Não, claro, tudo é possível. E então não, é isto não. Tudo é possível, tudo é possível. O Partido Comunista então, não vai ganhar as eleições, Chega não vai ganhar as eleições, o CDS também não. Essa é uma das ideias que de facto se tem, que é partir logo para a análise que as pessoas que ouvem, neste caso que ouvem, mas vê a televisão ou assim, da ideia de que ou são uns ou são outros, e até partindo da tal ideia de que isto é para o governo e não para todos. Portanto, esse era o primeiro apontamento, e o que vai estar em dia 30, de facto, em causa, e que as pessoas vão ser chamadas, e que é importante que reflitam sobre isso, é os destinos de Portugal e quem tem condições para influenciar os destinos do país. E se há ensinamento da nossa vida democrática que nós podemos tirar destes últimos anos, é que de facto foi uma força decisiva este partido para conseguir, como dava há pouco os exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, para ir mais longe. Nós é bom dizer que em 2015 o país estava com um grau de empobrecimento, de ataque a direitos, de retirada de feriados, portanto aquilo que a memória é curta, mas não é assim tanto, e que se abriu um caminho para inverter, porque não só se recuperou, como se conquistou. É que não só se recuperou feriados, as eliminações de um conjunto de questões que tinham sido congeladas para os trabalhadores, carreiras por aí fora, como se iniciou um caminho de avanço. Os manuais escolares, a gratuitidade das creches, outras matérias que foi de avanço, foi efetivamente de avanço. Os espaços sociais, não é? Portanto, tiveram um impacto enorme na vida das pessoas. E isto tem um cunho que pode ser atribuído exclusivamente a este partido, ao Partido Comunista Português. Sabemos que depois outros nos acompanharam. Mas foi este partido que não só estava, porque no programa do Partido Socialista não estavam estas matérias. E aqui queria colocar outro aspecto, que é, exemplos como o salário e a pensão, nós também vimos, por exemplo, a tentativa ardilosa do Partido Socialista de transformar uma questão que estava ao seu alcance, que era aumentar as pensões já em janeiro, e não em agosto, como estava na proposta do orçamento. O Partido Socialista quer aumentar extraordinariamente. Vai aumentá-las agora, vai aumentá-las, já disse. Depois vai aumentar no resultado das eleições, porque o Costa o que avisou é que estão a tentar transformar medidas de alcance de necessidades efetivas de resposta das pessoas em arma eleitoral. E isto é que nós não podemos admitir, e portanto fazem muito bem os reformados lutar para exigir que seja já em janeiro, e o PCP também não descansará para fazer essa proposta. Mas quem diz isso, diz o aumento do salário, diz outras matérias, que é possível já, pô-las em prática, porque há teto para isso, há condições financeiras para executar, e o próprio Costa na entrevista o disse. E portanto, há aqui uma tentativa do Partido Socialista de transformar em objetivos eleitorais coisas que nem sequer estavam no orçamento e no seu programa, derivam das propostas do PCP. Portanto, a questão fundamental que vai estar no dia 30, mais do que estar a fazer cenários, é natural, portanto, é natural que se procure fazer, porque é isso também que faz notícia, mas para as pessoas é importante que elas tenham claro que o que está em causa no dia 30 é eleger deputados, e no caso de Évora, 3 deputados do Círculo Eleitoral de Évora. Quantos vai eleger o Partido Comunista? Não corre o risco de João Oliveira não ser eleito? Nós vamos anunciar hoje, já deve ter chegado às redações, portanto, que João Oliveira será novamente o primeiro candidato da lista da CDU. Ainda não sabia, então acertei. No Círculo Eleitoral de Évora. Portanto, anunciamos disso, vamos divulgar a lista, apresentar um ato público da lista no dia 30 deste mês. Mas, Patrícia, o objetivo é que o João Oliveira continue a ser eleito. Naturalmente, e o que vai estar na mão de cada eleitor... Ou estão a lutar para 2 deputados.
Nós estamos a lutar para levar tão longe quanto possível e que nos permitam, da nossa parte, faremos tudo o que está ao nosso alcance. O que nos permitirem, do ponto de vista de expressão mediática, aí já não depende de nós, para levar tão longe quanto possível aquilo que são as nossas propostas. Mas estamos certos que a população do Distrito de Évora reconhecerá aquilo que tem sido a ação incansável do PCP, e neste caso do deputado do Partido Comunista, do João Oliveira, que é simultaneamente líder do grupo parlamentar, da ação do grupo parlamentar do PCP nas propostas concretas do Distrito. Desde os cais de mercadorias, às reformas, à questão dos serviços públicos, ao hospital, o IP2, por aí fora, que as pessoas sabem quem é que esteve ao lado dos trabalhadores das pedreiras na proposta concreta para o suplemento, para a eliminação do fator de sustentabilidade e na conquista, ao fim de 15 anos, deste direito. Foi a proposta do PCP que conseguiu alcançar, em que dezenas de trabalhadores daquele trabalho tão penoso conseguiram este direito. E também sabem tantas outras matérias, falei aqui do hospital, como outras que se poderiam ser dadas. E, portanto, o que vai estar em causa é a força que este PCP, esta CDU, terá após dia 30 para levar tão longe quanto possível. E mais longe ainda, porque também há uma diferença, e com esta eu queria colocar, é que as pessoas também têm que fazer este exercício. Em 2015 nós tivemos força não só para recuperar, como para empurrar, para conquistar. Em 2019 a CDU saiu com menos força. E daí também mais limitações e mais capacidade do Partido Socialista, que agora pede a maioria absoluta, para se libertar de facto daqueles que o obrigam, até a força que lhes permita, a ir para um sentido de defesa dos interesses do povo e do país. E, portanto, quanto mais força esta CDU tiver no dia 30, no dia 1 ou 2, estaremos em melhores condições de uma defesa que é tão necessária em um país que tem e um distrito que tem tantas potencialidades que não estão a ser aproveitadas. Já passámos o nosso tempo, mas eu suponho que valeu a pena, porque a Patrícia Machado deu-nos uma boa entrevista, esclareceu bem aquilo que se pretendia saber, eu pelo menos fiquei esclarecido, penso que todos os nossos ouvintes também o ficaram, mas ainda fica aqui já a ideia e agendado de certa forma, quando estivermos no Berbicacho, ela volta cá outra vez, aí já não estamos a trabalhar em cenários, mas estamos a trabalhar com a realidade, portanto o convite fica já feito. Esperemos que não seja em Berbicacho, que estejamos em melhores condições para o povo e para o país, não é para nós, porque nós cá continuaremos a lutar, seja quais forem as circunstâncias. Mas para o Distrito de Évora certamente seria mau um Berbicacho. Para discutir algumas questões ideológicas, que agora não vou dizer quais, que para não estragar o excelente fim de programa que a Patrícia fez. Disponível sempre que entendam, e agradecendo o convite que nos endereçaram. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Patrícia Machado, da DOREV do PCP, por esta entrevista. Ficamos por aqui. O Falando Com regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.